Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marco Aurélio, sou advogado em Brasília, atuo exclusivamente na área da saúde e já fui submetido a uma cirurgia ortognática. Então eu estou fazendo esse vídeo para poder contar um pouco da minha história, como é que aconteceu a minha cirurgia e como foi a autorização frente ao plano de saúde, já que eu recebo muitos clientes que têm a mesma dificuldade que eu e que precisam ser submetidos à cirurgia e que têm muitas dúvidas, assim como várias outras pessoas que precisam fazer a cirurgia ortognática, né? Desde criança sempre diziam que eu era narigudo e realmente eu era. Eu percebia que eu era narigudo, né? E eu não tinha grandes problemas, até porque isso é uma questão natural e com o passar do tempo a gente se aceita da forma que é e para mim não tinham grandes problemas. E só que eu tinha um sono perturbado, né? Roncava muito, eu não dormia bem durante o dia, eu sempre fiquei muito cansado porque simplesmente não conseguia dormir e isso tinha uma relação clara com o meu problema respiratório. Só que nunca pensei nisso como uma doença, e sim como um fato natural da vida. Acontece que em 2008 eu comecei a trabalhar numa empresa que vendia implantes dentários para cirurgiões, dentistas, e que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre ortognática, já que todo dentista que me via dizia que eu tinha a mandíbula menor, que eu era retrognato e que eu deveria me submeter a uma cirurgia ortognática para correção. E sempre me perguntavam se eu tinha determinados sintomas, se eu roncava e aqueles sintomas eles se relacionavam, eles realmente aconteciam no meu cotidiano, né? E o cirurgião já sabia e sempre me perguntou e eu sim, eu sempre sinto isso, e não tem problema. Então foi a primeira vez que eu ouvi e a primeira vez que eu entendi que aquilo era uma doença e que poderia ter cura, né? Então eu procurei um cirurgião dentista que me disse superficialmente que eu tinha essa doença, mas que eu precisava passar por um rito. Então ele me indicou para um ortodontista. Eu procurei esse ortodontista em Brasília e até depois eu descobri que ele era meu primo distante e nós iniciamos o tratamento dentário. Primeiro ele já disse que eu tinha que extrair 2 premolares, porque eu precisava ter espaço para avançar a mandíbula, a parte óssea da mandíbula, sem que os dentes de baixo encostassem nos dentes superiores, né? Então ele falou que precisava extrair, eu extraí os terceiros molares e já coloquei o aparelho. Então eu fiquei aproximadamente uns 2 anos com esse aparelho. A minha condição piorou demais, porque ele trouxe todos os dentes inferiores para trás. Então eu comecei a falar com grande dificuldade, minha língua ficava presa nos dentes inferiores e eu comecei a ter dor na ATM, por causa da doença. Então eu já não aguentava mais, até que ele falou: olha, você está pronto para a cirurgia e você pode fazer. Aí ele me encaminhou para o meu cirurgião e o cirurgião confirmou, né, que eu já estava pronto para a cirurgia e me perguntou se eu tinha plano de saúde, eu falei que tinha, e aí ele fez um laudo cirúrgico detalhado solicitando autorização para todo o necessário para a realização da cirurgia. Eu peguei esse relatório cirúrgico, dei entrada no meu plano e peguei o protocolo e aí depois de uma análise da operadora foi emitida uma autorização parcial. Então eu mostrei essa autorização para o meu cirurgião, ele informou: olha, não é possível realizar a cirurgia dessa forma, porque ele deu até um exemplo de que dentre os materiais que ele solicitou tinha uma serra, que a serra foi negada e que não seria possível fazer um corte na maxila sem aquela serra. Então não era possível realizar a cirurgia daquela forma. Ele me deu várias alternativas, né, que eu poderia adotar, e uma delas era pagar o material de forma particular, mas eu vi que era muito caro, inviável e tal. E aí, como eu estava já concluindo
a minha graduação em Direito, eu falei, eu entendo que é direito meu ter a cobertura integral do que o cirurgião solicitou, então eu vou até o fim. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar o plano de saúde, liguei no 0800, eles me informaram que de fato haviam negado e que seria por uma opinião do auditor do plano. Disse que não era necessário e que por isso estaria negado. Aí eu observei que a ANS ela estipulava algumas normas para que houvesse essa negativa, né? Então eu vi que não foram seguidas essas determinações da ANS e que por isso aquela negativa era abusiva. Eu procurei a ANS, fiz uma reclamação que eles chamam de NIP, né, Notificação de Investigação Preliminar, informando sobre isso, juntando o protocolo que eu tinha pego na ligação com o plano e fiz a reclamação. Com aproximadamente 5, 7 dias, o plano me ligou e informou que fizeram uma reanálise do meu pedido e que estariam autorizando tudo conforme solicitado pelo cirurgião. Bem, fiquei feliz demais e vamos fazer a cirurgia e tal. Agendou a cirurgia no centro cirúrgico e tudo certo. Na véspera da cirurgia, eu tinha que levar os exames para o anestesista, para ele fazer risco cirúrgico, pré-operatório e tal. Deu tudo certo, o anestesista disse que eu estava tudo ok para fazer a cirurgia. Na hora que eu saí, a secretária da anestesista me chamou e disse, olha, o seu plano não cobre a anestesia e você só vai poder fazer a cirurgia se pagar a anestesia de forma particular. Você fica desorientado, eu fiquei realmente bravo e pensei que a cirurgia estava toda autorizada e na véspera a gente é informado disso, né? Para não adiar a cirurgia, eu efetuei o pagamento, coisa que hoje eu não sugiro mais, eu sugiro que busque os direitos, já que é uma conduta abusiva da operadora, não do anestesista, porque é a operadora que tem que fazer, oferecer os credenciados. Novamente busquei a ANS, só que estava muito em cima da cirurgia já, era dali a 2, 3 dias. Então, para não adiar a cirurgia, eu efetuei o pagamento e fui submetido à cirurgia. Depois da cirurgia, né, recuperado do procedimento, eu peguei toda a documentação, descrição cirúrgica, o pedido da cirurgia, boletim anestésico e a nota fiscal do anestesista e procurei o plano. Pedi o reembolso, né, daquele valor e eles reembolsaram bem inferior, um valor bem abaixo do que eu tinha pago, né? Então, inconformado com isso, eu fiz nova reclamação na ANS, informando sobre essa conduta da operadora, que eu tinha efetuado o pagamento de determinado valor, que ele tinha sido, acho que foi 1/3 do valor, 1/4 do valor que eu paguei. E novamente, com 5 dias, eles me ligaram informando que tinham feito uma reanálise daquele meu pedido de reembolso e aquele parecer de reembolso parcial e que reembolsariam na minha conta o reembolso, o valor integral. Então, a ANS também foi bastante efetiva quando eu solicitei o reembolso do anestesista. Sobre o procedimento cirúrgico, ele, para o paciente, ele é relativamente simples, porque você vai para o hospital, veste a roupa do centro cirúrgico, entra na sala de cirurgia, toma um leitinho lá na veia, sente uma sensação boa e dorme. Acorda com o anestesista e o cirurgião falando que a cirurgia foi bem realizada, foi dessa forma comigo e que estaria tudo bem. Eu fui para recuperação, né, para a sala de recuperação. Lá eu senti uma dor absurda no ombro. Não entendia porquê e também esses meus 3 dedos ficaram dormentes e doía demais e não sabia o porquê, já que a cirurgia tinha sido no rosto, né? Naquela época eu estava bem mais gordinho e até estou também ainda, mas eu estava bem mais gordinho, então eu penso que foi por uma pressão mesmo no braço e rapidamente passou a dor. Em 1, 2 dias a dor passou e dentro de uma semana
os dedos voltaram à sensação e deu tudo certo. Eu passei o período de recuperação na casa da minha mãe. E foi aí que eu senti a primeira vez que a cirurgia tinha trazido alguns benefícios funcionais para mim. Porque eu estava dormindo na sala, né, muito inchado, me alimentando por meio de seringa. Eu aproveitei também para fazer um regime, então eu não tomei nenhum tipo de suplemento e tal, mas eu dormi no sofá da sala e minha mãe foi lá e bateu: Marco, o que tá acontecendo? Você tá bem? Tô bem, mãe, tô dormindo só. Ela: não, porque você não tá roncando. Então, para mim, já foi uma vitória grande, porque eu roncava demais. Então, eu não... Já foi uma vitória funcional e já derruba um argumento de alguns planos de saúde que justificam determinadas negativas sob a alegação de que o procedimento tem cunho estético. De fato, ele tem um reflexo estético e para mim foi acentuado. Eu tive um avanço de mandíbula de 2,2 centímetros, são 22 milímetros, né? Foram 14 milímetros de avanço da mandíbula e mais 8 milímetros de avanço do mento. Então, o reflexo estético foi muito favorável, porque aquelas pessoas que me chamavam de narigudo, elas não falam mais. Mesmo meu nariz continuando a não ser aquele nariz afilado que dizem, mas as pessoas já não dizem mais. Então é um reflexo que só eu posso sentir. Mas isso só foi possível porque, com o avanço da mandíbula, o rosto ficou mais harmônico e o perfil deixou de ser aquele perfil pontiagudo do nariz. Então a ponta do mento avançou, a ponta do queixo ela avançou e chegou mais próxima à linha do nariz. Então dá a sensação de que o nariz diminuiu, mas na verdade foi a harmonia facial que foi devolvida, né? Então esse foi o meu principal reflexo estético. O reflexo funcional, além do ronco, foi um ganho respiratório acentuado que eu pude observar, por exemplo, quando eu espirrei a primeira vez, que saiu assim um furacão de ar, sabe? A passagem de ar realmente foi notória nesse momento e que para mim foi muito bacana. Então eu ainda sinto alguns reflexos, eu tenho um pouco de dor na TM direita, mas eu fui um paciente bem lambão, assim. Eu não ia às consultas pós-operatórias, eu quis tirar o aparelho rápido, eu não aguentava mais, então eu nem sugiro isso, eu sugiro que tenha um pouco de calma, né? Mas no todo a minha cirurgia foi bem satisfatória. Eu sempre falo para os meus clientes que me procuram que eu faria 10 vezes de novo, foi um benefício muito grande e eu recomendo. Além dos benefícios funcionais que eu já disse, o benefício estético, que para mim foi bem considerável, assim. E sobre aspectos jurídicos da autorização da cirurgia, tem-se observado que com o conhecimento das pessoas, informação, aumenta o número de pessoas que buscam esse tipo de tratamento, né? E com essa busca também aumenta a demanda do plano de saúde, o que incomoda, porque o plano de saúde ele visa também a economia, né? E esse é um tipo de tratamento um pouco caro. Então, eu tenho observado, vários clientes me procuram, e por essa experiência minha, acabam me procurando para poder auxiliá-los na autorização e, por vezes, o procedimento que eu adotei, que foi o recurso administrativo via ANS, não é efetivo, e aí a gente desemboca no judiciário, porque é o direito do paciente ter a cobertura. Então, o judiciário ele tem sido bem importante, né, no alcance desse direito, porque é direito, sim, do paciente ter a cobertura integral da cirurgia ortognática. Eu vou fazer um outro vídeo falando de aspectos mais jurídicos mesmo, assim, de o que a lei prevê, o que a lei do plano de saúde fala sobre isso, a competência, por que a cirurgia ortognática ela tem cobertura no plano hospitalar, por que a anestesia deve ter cobertura, honorários do cirurgião, é importantíssimo hoje, tem
Algumas operadoras oferecem uma rede credenciada, então tem direito ao reembolso integral, tem direito ao reembolso parcial. Eu vou fazer um outro vídeo falando mais sobre os aspectos jurídicos e aí a gente busca esclarecer isso, tá bom? Um abraço, tchau.